Brasil! Hoje é sexta-feira e eu, a sua jornalista Caliana Mesquita, através deste Rádio Zap 5 brasileiro, venho tentar separar o joio do trigo, né? Daniel Silveira, Eduardo Bolsonaro, de Flor Delis. Todos os deputados federais à espera da retomada das atividades da Comissão de Ética da Câmara Federal, que irá julgar os seus crimes, né? Os quais terão como punição a cassação dos seus mandatos. Meus queridos radiozapeiros, nas manchetes de alguns sensacionalistas telejornais brasileiros, há uma certa uniformização de conceito, né? O qual, é claro, para uma sociedade leiga, movida no título, mediante uma certa preguiça de se ler o conteúdo na sua íntegra, que tende a colocar no mesmo caldeirão o conceito, né, de punição uniforme dos três réus. Daí, cabe a nós, veículos de comunicação responsáveis pelo esclarecimento real na nossa função de imprensa, tentarmos pontuar as devidas distinções dos casos que levaram aí cada um ao Conselho de Ética da Câmara. Ficou curioso, curiosa sobre o nosso tema, sobre a nossa base de abordagem? Então, já sabe o que você tem que fazer, né? Deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, e segue comigo. O Acorda Brasil, com o sinal 100% da Turquia Telecom, está no ar. Ao longo das últimas semanas, o futuro de alguns deputados federais está entre os assuntos mais badalados do Congresso. Após a decisão da própria Câmara em aprovar a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira, preso sob argumento de flagrante pelo STF, decorrente aí de ameaças feitas em vídeo ao Supremo Judiciário e a ministros da Corte, o destino de outros deputados voltou a ser debatido nos corredores do Congresso. O filho do presidente Bolsonaro é um deles. Eduardo, o 03, está com o seu processo sendo analisado pela Comissão de Ética da Câmara por apologia ao ato institucional 5, que é considerado aí como o ato mais rígido da ditadura militar, o qual, entre alguns pontos polêmicos, né, que vão em desencontro com a democracia, está o fechamento do Congresso, a cassação de deputados e até mesmo a negativa de habeas corpus. Meus queridos radiozapeiros, em ambos os casos, tanto do Daniel quanto do Eduardo, o Eduardo um pouco mais brando, mais sutil, o do Daniel um pouco mais intenso, afinal o Eduardo ele apenas falou sobre, já o Daniel fez de fato ameaças há uma contextualização nos artigos constitucionais que fundamentam o que entende-se como instrumentos de defesa da democracia, né? Ao mesmo tempo que, ironicamente, desconfigura o sentido de liberdade de expressão e tenta decompor um pouco também o conceito primário da tão clamada imunidade parlamentar. A Constituição Federal de 88, ela apresenta em seu artigo 5º um conceito muito plural da igualdade democrática de direitos, afirmando que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Também é dito que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou mesmo licença. Mas embora, né, a lei ela tente se apresentar com esta homogeneia de justiça, na prática mesmo, nós sabemos que há uma desigualdade muito latente neste contexto de interpretação a ela. A lei de imunidade parlamentar reconstrói uma outra base interpretativa sobre punições e deveres. O artigo 53 fala que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Desde a expedição do diploma
os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que o voto da maioria dos seus membros resolva sobre a prisão. Foi o que ocorreu, com o deputado Daniel Silveira, preso por apresentar um posicionamento político contrário às normas. E julgado pelos colegas, teve aí a sua prisão mantida e hoje aguarda a Comissão de Ética da Câmara definir a cassação do seu mandato. Daniel, ele não pôde gozar da imunidade parlamentar e está preso. O seu delito, ele foi interpretado pelo STF, que ironicamente é o mesmo órgão ofendido por ele, o mesmo órgão que o julga, e interpretou como delito flagrante. Em igual posição, gente, de espera, está a deputada federal Flor Delis, acusada de mandar matar o seu próprio marido. A mesma aguarda em liberdade. Tá bom, uma certa tornozeleira eletrônica, restrição aqui e acolá, mas ela está em liberdade, mediante ao mesmo motivo que manteve o Daniel preso, a garantia da sua imunidade parlamentar. E aí, nesse momento, eu sei que muitos de vocês estão se perguntando, mas então para que serve essa imunidade parlamentar, Por que deputados e senadores a possuem? Sei que a resposta de vocês está na ponta da língua para canalizar como sendo uma brecha para a corrupção, Mas a justificativa, gente, é um pouco mais filosófica, tá? Deputados e senadores, ao menos na teoria, gente, eles são representantes do povo. Devem fazer dos seus mandatos instrumentos representativos das classes e tribos sociais. O espaço político atribuído às figuras que ocupam aí cadeiras do Congresso deve ser garantido sem mordaças ou mesmo censuras. Então, garantir que um parlamentar possa dizer o que pensa é visto como o mesmo que garantir que uma camada da sociedade, a qual o elegeu para tal função, possa ter a sua voz representada na construção das leis do país. A isso se motiva a finalidade da imunidade parlamentar. Mas nos dois casos em pauta aqui, na edição de hoje do Acorda Brasil, nós temos uma certa agressão a esta interpretação. Porque como pode uma opinião ser mais grave do que um ato? Como pode uma divergência de conceito ser mais severamente punido do que um assassinato? Como podemos julgar com as mesmas leis crimes distintos? Uma opinião vale mais do que uma vida? Eu não estou aqui defendendo ou acusando os réus, não, tá? Eu acredito que ambos mereçam punições. Agora, é claro, em doses e fórmulas distintas, tal qual a origem dos seus atos. É fácil defender uma ditadura estando em uma democracia. Difícil mesmo é você defender a democracia estando em uma ditadura. Um deputado que defende o fechamento da própria casa, que ameaça a estabilidade dos poderes, que se vale da fama midiática para profanar o seu conceito político de forma irresponsável, claro que deve ser punido. Não só pela casa que atua, não, mas também pela sociedade que o assiste. Ele é representante desta sociedade. Mas é preciso salientar aqui que o deputado em questão entrou no poder profanando estes argumentos. Não há contradição. Portanto, ele é o porta-voz do seu público. Para ele, para o seu eleitor, está vendo mesmo, é uma ditadura da democracia. Afinal, ele está sendo coerente com aquilo que o colocou no poder. Em contrapartida, temos aí dividindo o mesmo palco, a mesma pauta, o mesmo contexto político, acusada de um assassinato. A diferença é que ela está gozando da imunidade de ser uma deputada federal, valendo-se da liberdade, pois o seu crime, embora mandante de um assassinato, não foi flagrante, mas foi um crime, A sensação que nós temos é que a lei brasileira perdeu o seu termômetro de gravidade, como se um assassino fosse menos nocivo para a sociedade do que um desafeto político. Acorda Brasil fica por aqui, desejando para você um excelente final de semana.
Segunda-feira, mais uma edição especial para você. É o Rádio Zap Circo Brasileiro, sempre. Os olhos, ouvidos e a boca da sociedade.